Então é muito sério isso. O papel da igreja nas suas decisões. Por quê? Porque isso deve refletir a vontade de Deus. Deus usa isso para fazer sua vontade na igreja. Pastor Nicolas, leia o 14:23. 14:23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O que está acontecendo aí? Isso aí está acontecendo no final da primeira viagem missionária. O que acontece aí? A eleição de presbíteros, de pastores. Quem está elegendo os pastores? Quem? Como a vontade de Deus para a igreja no que diz respeito a escolha de pastores, como ela está acontecendo? É alguém que sonha e fala, eu tive uma visão essa noite, eu vou ser pastor amanhã. É assim? Não. Eu estava andando, eu vi um anjo apareceu e falou, serás pastor agora. Não. Eis que te digo, né? Essas bobagens que eu não aguento mais isso, né? Não suporto mais isso, essas mentiras todas. Não foi assim. Como foi? A igreja se reuniu e fez o quê? Elegeu. O verbo que aparece aí significa levantar a mão. Levantar a mão para votar. Eles votaram. Quem deve ser pastor? Eles escolheram alguém lá, olha. Aquele irmão, ele deveria ser nosso pastor. Aquele irmão aceitou e falou assim, olha, eu quero ser pastor. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra, almeja. Ele quis. A igreja quis, votaram, foi pastor. E quem estava dirigindo a comunidade? Deus estava dirigindo a comunidade através desse processo de votação, de eleição. Então Deus se manifesta a sua vontade na igreja por meio da manifestação da comunidade. Isso é muito interessante observar. Veja 15:22, pastor Nicolas. 15:22, uma decisão importante aí. É uma decisão referente ao modo como os gentios deveriam ser recebidos na igreja. Pastor Nicolas, 15:22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Eles tomaram uma decisão referente ao modo como os gentios deveriam ser recebidos na igreja. A grande discussão era a seguinte: os gentios, para serem recebidos na igreja, tinham que ser circuncidados? Os apóstolos ali presentes disseram não, nada disso é necessário, somos salvos apenas pela fé em Jesus, não temos que ser circuncidados ou guardar a lei de Moisés para ir para o céu, não temos que fazer isso. Então nós temos agora que avisar a igreja de Antioquia que essas doutrinas falsas que estão espalhando por aí, nós não aprovamos isso. Então vamos orientar os irmãos de Antioquia. O que eles fizeram então? Reuniram toda a comunidade, e a comunidade decidiu, junto com os apóstolos ali, decidiu escrever uma carta e enviar essa carta para os irmãos de Antioquia. Agora, quem fez isso? A comunidade reunida ali junto com os líderes. Decidiram juntos fazer isso. E então esse passo foi dado na igreja antiga. Pastor Nicolas, leia 2 Coríntios 2,6. Olha 2 Coríntios 2,6, um texto interessante aí. O apóstolo Paulo tinha tido sérios problemas em Corinto. E por causa disso, pessoas rebeldes de Corinto tinham sido severamente disciplinadas. Uma pessoa em particular, que nós não sabemos o nome. Essa pessoa foi punida severamente, mas se arrependeu. Agora veja aí o que Paulo fala em 2 Coríntios, depois que as coisas melhoraram. 2 Coríntios 2,6. Basta-lhe a punição pela maioria. Basta-lhe a punição aplicada por quem? Pelo pastor. É isso? Não. Basta-lhe a punição aplicada por quem? Pela maioria. A assembleia, a congregação, todos juntos, decidiram punir aquele homem. Qual foi a punição? Você vai ficar 1 mês sentado só lá no fundo. Não é assim que se pune alguém na igreja. Você vai ficar 1 mês sem tomar ceia. Isso não existe. Meu Deus. Quanta bobagem. Você vai ficar 1 mês sem poder tocar violão lá na frente. Não, isso não existe. Na Bíblia, punição é expulsão. A pessoa foi expulsa da comunidade. É isso?
Isso é disciplina bíblica. Essa pessoa se arrependeu. A igreja decidiu, fora daqui, você está expulso daqui. A igreja decidiu isso. Mas o que aconteceu? Essa pessoa se arrependeu, certamente. E aí então Paulo fala, olha, chega, receba essa pessoa de volta. Basta a punição aplicada pela maioria. Então é muito nítido no Novo Testamento o papel da comunidade na realização da vontade de Deus. Então, isso é importante por quê? Porque isso eleva o nosso conceito de assembleia. Isso eleva o nosso conceito de igreja. Isso eleva a responsabilidade de cada membro.